Olá, alunos, sejam bem-vindos. Quem vos fala é o professor Bruno, professor de Sociologia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o objeto e objetivo do estudo da Sociologia. Bom, para começar então, nós vamos fazer alguns questionamentos, Nós vamos começar pensando um pouquinho, Afinal de contas, nós podemos viver sozinhos? Por que nós vivemos então em sociedade? O que é sociologia no final das contas? A sociologia serve para quê? Então esses são alguns questionamentos. Eu tenho certeza que talvez você já tenha feito alguns deles, se não, eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso, sobre cada uma dessas questões e tentasse responder por si só. Bom, mas para começar nessa aula, vamos um pouquinho de história, Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês uma história, No ano de 1797, na floresta de Lacaune, na França, avistou-se então um menino que fugia de contato com as pessoas. Em 1800, ele foi encontrado próximo ao moinho do distrito de Aveyron. Usava apenas farrapos de uma velha camiseta. Aparentava ter 12 anos de idade e media cerca de 1,36 metros, Fisionomia graciosa, sorridente, corpo aberto de cicatrizes. Detalhe, olha que interessante esse detalhe, não falava nenhuma palavra e nem entendia o que lhe falavam. Rejeitava roupas, cama e locomovia-se apoiando nas mãos e pés. Estima-se que ele tenha sido abandonado aos 4 ou 5 anos de idade. Eles passaram então a chamar esse menino de Victor. E alguns médicos diagnosticaram ele com deficiência mental. Porém, um médico psiquiatra, Jean-Marie Gaspard de Tart, não concordando então com a opinião, questionou sobre as consequências de uma vida, olha que interessante, de uma vida sem convívio social e absoluta ausência de educação social humana para a inteligência humana. Em 1801, ele, esse médico, e Tart, lançou então um livro com o título A Educação de um Homem Selvagem, no qual ele descreve então as etapas da educação e progresso de Victor. Então, após 5 anos, o garoto, olha que interessante, já realizava diversas atividades da vida cotidiana e também já começava a aprender a ler. E assim, se comprovou que deficiência mental, na verdade, era o resultado de uma vida isolada da convivência de seus semelhantes e da civilização. Olha que interessante, Então aquele rapaz, ele não era, na verdade, alguém com problemas mentais, A ausência de convivência, com outras pessoas fizeram então que ele agisse de maneira diferente do restante do grupo, Dessa forma, meus queridos alunos, nós vemos então a importância de você conviver, de você estar junto com outras pessoas, de você estar agora conversando, se sociabilizando. E por falar nisso, a gente precisa definir um pouquinho, entender o que significa então a sociabilidade, O que é a sociabilidade, qual a definição dela? Bom, a sociabilidade é a capacidade natural da espécie humana de viver, ou melhor, para viver em sociedade. Necessitamos dos nossos, olha que interessante, dos nossos semelhantes para nos socializarmos, pois só interagindo assimilamos os hábitos e costumes característicos da vida em sociedade. Então você pode ver aqui, que se sociabilizar é estar em contato com outras pessoas, No caso nós, seres humanos, estamos em contato, então, dos nossos semelhantes. Isso então seria a sociabilidade. Olha que interessante aqui, olha, Aristóteles, Ele diz, o homem é por natureza um animal social.
Bom, mas vamos falar um pouquinho mais, né, sobre isso, né? Olha que interessante. Viver em sociedade possibilitou aos seres humanos melhor atender suas necessidades básicas: alimentação, proteção, vestuário, assim como estabelecer normas, valores, costumes, relações de poder, arte e explicações a respeito do mundo. Tá vendo só? Então, os seres humanos, né, quando eles estão juntos, eles melhor atendem, né, essas necessidades básicas que nós vemos aqui. E ao longo dos anos, então, né, podemos perceber muitas mudanças na sociedade. Eu tenho certeza que você, né, aluno que me ouve, né, nesse momento já deve ter observado que a nossa sociedade mudou bastante, né? Aquela sociedade que era a sociedade lá do seu avô, do seu pai, era um tipo de sociedade a que você vive hoje, provavelmente é muito, mas muito diferente da que os seus pais, né, os seus avós tinham. Bom, aí eu pergunto, né, você seria capaz de citar algumas dessas diferenças para os seus colegas? E agora eu pergunto também, né, você acha que quem que irá estudar melhor e compreender o comportamento social e humano e suas várias formas de organização? E aí, sabe responder essa pergunta? Seria então a história, a psicologia, a antropologia, a sociologia? E aí, quem seria? Acertou então quem disse sociologia, isso mesmo, né? Mas só para lembrar e ficar bem claro, né? Todas elas, ok? Todas essas aqui são, olha aqui, todas elas são ciências sociais e tem como objeto, olha, o objeto que o interesse, né? O objeto de interesse, o ser humano e suas relações sociais. Bom, vamos conhecer um pouquinho então a divisão das ciências sociais, né? Como elas são então divididas. Bom, com o desenvolvimento do conhecimento foi preciso, né, ser feita uma divisão das ciências sociais, buscando facilitar e sistematizar os estudos e pesquisas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas delas? Então, a primeira delas que nós temos então é a economia. E ela estuda então as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. E ela também envolve, né, questões ligadas diretamente à distribuição de renda, política salarial, produtividade, dentre outras. Então, né, a economia também é uma ciência social, né, que estuda a atividade humana, né, ligada à produção e circulação. O outro ponto que nós temos é a antropologia, né, um outro ramo interessante, né, que estuda e pesquisa semelhanças, olha que interessante, e diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, assim como a origem e evolução das culturas. Um outro ponto que nós temos também, né, uma outra divisão é a política, né, que estuda a distribuição do poder na sociedade, bem como a formação e desenvolvimento das diversas formas de governo. E nós temos também, né, propriamente dita, a sociologia, que estuda então as relações, olha aqui, ó, relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. Analisa através, olha isso aqui é importante, ó, do método científico, diversas categorias de grupo social, fato social, interação, processos sociais, mobilidade social, entre outros. Mas no final das contas, né, a nossa pergunta é: qual o objetivo do estudo da sociologia? Bom, a partir do século XVIII, a Europa então iniciou um processo de grandes transformações, influenciado de modo significativo pela Revolução Industrial e Revolução Francesa.
Consequentemente, surgiu então a necessidade, olha que interessante, então surge a necessidade de estudar, explicar e melhor compreender essas mudanças que alteraram toda a vida social. No século XX, então, Augusto Comte usou então pela primeira vez a palavra sociologia. A partir daí, a investigação das questões sociais foram mais específicas. Então você vê, que com o passar dos anos, principalmente influenciado por esses dois grandes movimentos, as duas grandes revoluções, foi-se necessário entender um pouquinho mais, como que vivia a sociedade, as necessidades, e aí então começa então a surgir, propriamente dita, o maior interesse a respeito da sociologia. Émile Durkheim foi quem formulou então os primeiros conceitos dessa nova ciência, sendo então ele considerado o pai da sociologia acadêmica. Só que outros sociólogos também contribuíram para que a sociologia tivesse um caráter verdadeiramente científico. Dentre eles mencionamos Karl Marx e Max Weber. São dois autores também muito estudados e que contribuíram muito para a sociologia. Considerando então as mudanças desencadeadas na sociedade industrial e pós-industrial, nos séculos 20 e 21, percebemos que muitos novos temas têm surgido na área da investigação da sociologia. Olha que interessante, alguns exemplos, como exclusão social, desagregação familiar, disseminação das drogas, violência urbana, globalização e tantos outros temas que a sociologia se debruça. Então, dessa forma, a sociologia debruça-se sobre os agentes, olha que interessante, sobre os agentes de transformação social, para melhor entender as diferentes organizações sociais, não apenas como forma de justificar os fatos e acontecimentos, mas também, isso aqui é importante você ter em mente, como meio de compreender o presente e projetar o futuro. Olha qual a importância então dessa matéria que nós estamos vendo, da sociologia para a sociedade e o mundo. Vale lembrar então que a sociologia, como uma ciência, irá, olha que interessante, analisar as questões sociais a partir então da metodologia científica. Mas fica uma pergunta quando a gente estuda sociologia, O que é então uma atitude científica em sociologia? Segundo então esse autor, Oliveira, a atitude científica é uma atitude de, a partir da constatação de um problema social, o que nós fazemos? Nós observamos os fatos e a realidade dos indivíduos e grupos, suas relações, e formulamos então uma hipótese de explicação. E ao final, pronunciar leis ou tendências que de um fato ocorre por motivos tais e tais. Bom, mas eu tenho certeza, que fica na sua cabeça então essa pergunta, Mas afinal de contas, professor, por que eu preciso estudar sociologia se eu não pretendo então ser um sociólogo, afinal de contas, Para que eu vou fazer isso? Para que estudar, Bom, vamos lá, Primeira coisa, que eu posso dizer para vocês é que se eu fosse responder, vocês têm que saber para responder questões de vestibular, uma resposta convincente, sejamos sinceros, Mas o que a gente precisa compreender? Olha, muitos campos de estudo têm uma aplicação prática bem clara, como é o caso, por exemplo, da informática, da enfermagem, da mecânica, São conhecimentos importantes, porém não basta que saibamos fazer algo no sentido de executar. É necessário entender o contexto em que estamos inseridos. Dessa forma, questionando e refletindo, sem estar preso, olha que interessante, ao senso comum, que limita então nossa visão de mundo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui.
Muitas pessoas, né, ao serem questionadas sobre os motivos para a existência de tantas pessoas vivendo em situação de miséria, simplesmente respondem, né? A culpa é de quem? De Deus. Mas entenda, meu pequeno gafanhoto, essa resposta ela é muito rasa, entendeu? E a sociologia ela nos ajuda então dando base, né, para analisarmos, né, descobrirmos o porquê, quais são as situações que levam a isso, né? É mais cômodo, é mais fácil, né, falar, nossa, a culpa é de Deus, né? Ou igual eu já ouvi de alguns outros, né? É porque Deus quis. Mas será que é só isso mesmo, né? Eu sei que é mais cômodo, mas por que não investigar mais a profundo? Por que não analisar o motivo então da situação de miséria de algumas pessoas? Por que então não planejar, né, uma vez que nós tentarmos descobrirmos e chegarmos a uma conclusão, por que então não fazer algo para mudar isso? Pois bem, a sociologia então ela está aí para nos auxiliar nessa busca, nessa jornada em busca dessas respostas. Vamos então para um outro exemplo bem simples, olha, dá uma olhada nas manchetes do jornal de hoje, né? Dá uma olhada nelas, né? E vamos imaginar, né, como que a sociologia pode me ajudar a entender melhor e compreender esses fatos. Lembre-se, como eu disse, a sociologia então é essa ciência, né, que vai nos auxiliar a entender, né? Então, como que ela pode, né? Podemos realizar esses acontecimentos, ou melhor, podemos relacionar esses acontecimentos da atualidade com o que estudamos em sociologia? Então, olha só, olha, a sociologia, né? Ela pretende então contribuir para que o estudante tenha consciência de seus direitos e deveres, que não seja alguém alienado ao contexto em que vive, podendo ocupar seu lugar na sociedade, olha que interessante, de maneira ou de modo crítico, deixando de lado a ingenuidade e os preconceitos, olha que interessante, do senso comum. Isso mesmo, nós temos vários alunos, né, várias pessoas que não buscam aprofundar o seu conhecimento, né, ficam parados apenas em preconceitos, né, e são ingênuos, crendo apenas no senso comum, não desenvolvem, né, um senso crítico. Então, assim, a sociologia ela se propõe, então, querido aluno, a lhe auxiliar, ela é uma ferramenta para lhe ajudar a ser alguém crítico, que questiona, que conhece seus direitos, mas também sabe dos seus deveres, que não está alienado. Então, olha só como é importante essa matéria, não é apenas algo assim só para você ter no currículo, mas uma matéria fundamental para a sua vida, né? Para o seu desenvolvimento, né, como cidadão, como pessoa. Bom, eu deixo aqui, né, algumas sugestões de leitura para você, né, caso você queira buscar e conhecer um pouquinho mais, segue algumas sugestões de leitura para você, ok? Bom, alunos, então nós finalizamos por aqui então, as nossas considerações. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que nós estaremos esclarecendo elas, ok? Só lembrando, tá, que nós temos atividades disponíveis para vocês. Não deixem de fazê-las e entregar na data, ok? Um grande abraço e até mais.